foi o Senhor Jesus existindo desde o princípio. Quem lembra? Desde o princípio. Jesus sempre existiu. Nós conversamos na terça-feira passada. Não foi algo que de repente, nós comentamos, não foi algo que Deus criou. Alguém falou, desceu um Espírito e falou: a partir de agora esse aqui é meu filho. Não, Jesus sempre esteve como o Senhor Deus. Só para que a gente tenha em mente o quanto foi o amor de Deus pela nossa vida por entregar um filho que pela sua eternidade infinita sempre esteve com ele. Ou seja, não foi simplesmente alguém que conheci hoje e Deus ofereceu o seu filho por nós. Não. Jesus sempre esteve com Deus. Para que isso tenhamos o conhecimento do quanto é importante nós estarmos voltados para o Senhor em todo instante. Amém? Depois falamos de várias profecias do Velho Testamento que ocorreram exatamente, profecias que eram de extremo detalhe, que não haveria como alguém adivinhar ou chutar que algo ia acontecer. Não. No Velho Testamento encontramos várias profecias que aconteceram exatamente da forma que aconteceu no Novo Testamento com o Senhor Jesus. Amém? Hoje estaremos falando sobre o início, fala-se muito pouco na palavra do Senhor sobre o início de vida de Jesus. São poucos os versículos que conotam o crescimento de Jesus, apenas fala-se do nascimento, depois há um período de silêncio sobre a vida de Jesus. E depois, na verdade, ele acaba voltando. Uma das coisas que, quando eu estava preparando o estudo para hoje, algo que me ficou muito forte na minha vida, eu quero compartilhar com vocês, que a palavra é arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, o Senhor Jesus, em muitos momentos, a gente lógico não vai conseguir falar quantas vezes que ele disse, mas em muitos momentos a palavra é arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E o que é o sentido de arrepender? Arrepender, na verdade, o que é? Eu peco todos os dias. Todos os dias eu entro em pecado, por algum motivo. Pecadinho, pecadão, é pecado. Ou seja, é algo que fere a santidade do Senhor. Porque o Senhor, ele não teve nenhuma mácula. O Senhor foi em total perfeição para com Deus. Tanto que várias vezes fala sobre meu pai que me enviou, estou digo aquilo que meu pai também estou bem dizer. Então o Senhor Jesus foi alguém que não houve pecado. E quando ele fala arrependei-vos, e muitas vezes quando ele fazia a cura, ele acabava trazendo a outra questão de vá e não peques mais. Então o sentido do amor de Deus por entregar Jesus tem que ter um motivo, que também é o nosso sacrifício. Houve um sacrifício de Jesus para que ele fosse o canal de arrependimento. Nós vamos ver isso, na verdade, nas próximas aulas. Nós vamos hoje estar falando com relação ao ministério de Jesus, mas o processo principal é o nosso sacrifício, o sacrifício do nosso eu com relação ao pecado. É o nosso esforço do nosso dia a dia de não estar pecando. E o que é o arrependimento? Isso que é beleza. O arrependimento nada mais é que eu pedir perdão por um pecado que eu cometi e ter certeza que, tipo assim, eu fiz a coisa errada. O arrependimento de quando eu entendo que eu pequei, fiz algo de errado. Então, se eu fiz algo de errado, a pergunta é: por que eu faço de novo? Porque eu vou cometer esse pecado de novo. Então o arrependimento é algo que tem que estar em nossas vidas, no nosso coração, em nossa mente, em todo instante, para que você não venha pecar, para que não necessite haver o arrependimento sobre os pecados, por mais que a gente todos os dias esteja errando. Ok? Começa os anúncios que há sobre o nascimento de Jesus. Acho que todos sabem, né? O anjo Gabriel se apresenta a Maria e diz que ela é bendita de todas as mulheres e que ela iria conceber aquele que viria a ser o Messias. Isso também
coisas que nós conversamos na semana passada foi exatamente isso. Haveria uma virgem e dessa virgem é que viria o Messias, né? E esse Messias viria da casa de Davi, e assim como o Senhor Jesus advém da casa de Davi. E já neste instante, quando o anjo Gabriel já se apresenta a Maria, já se dá alguns nomes ao Senhor Jesus. O anjo diz assim: este será grande, este será chamado Filho do Altíssimo, e aí diz que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Identifica-se toda a genealogia do Senhor Jesus, que diz assim: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando fala de Jacó, na verdade, eles estão para lembrar e colocar as 12 tribos de Israel. Jacó depois lhe é dado o nome de Israel, e é da onde vem as 12 tribos e depois a ramificação do povo hebreu, que é advindo de Abraão. Amém? Vamos lá. Depois tem o nascimento de Jesus. Nós falamos praticamente antes de conceber Jesus, que o anjo Gabriel vem e fala com Maria. E o anjo Gabriel também fala com José, fala: olha, José, Maria vai ter um filho, e esse filho vai ser o Messias. E você não vai poder tocá-la até que realmente esse filho venha a nascer. Então, obviamente que Maria e José não foram escolhidos a esmo, a palavra esmo, né? Não foram escolhidos a esmo. Praticamente eram pessoas, praticamente fosse dito para Maria, que era bendita, porque na verdade o coração dela era um coração bom. E obviamente que José jamais iria desposar a Maria se José também tivesse um coração voltado para o Senhor. Então ambos tinham um coração voltado para o Senhor e tiveram esse entendimento do nascimento do Messias dentro da casa deles. E no nascimento de Jesus, assim diz, está em Mateus 21, de 18 a 25, não precisa ler, eu vou falar um pouquinho essa parte do nascimento de Jesus. Eu vou avançar um pouquinho para a gente começar, na verdade, o ministério, né? E aí diz que diz assim: não temos por receber a Maria, tua mulher, porque o que há nela está gerando é o Espírito Santo. Dará a luz do Filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo somos nós. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará a luz do Filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E assim é, e o Senhor realmente assim é conosco. Lembrando-se que nós vamos estar lendo um pouquinho depois, mas algumas coisas são muito importantes já dentro do nosso coração. Senhor Jesus, antes de morrer, ele havia dito, inclusive eu comentei aqui, mas isso aí ficou muito forte. Ele dizia assim que para nós convinha que Jesus morresse, para que assim pudesse trazer o Consolador. Então tenhamos em mente que o Consolador se encontra em nossa vida, o Espírito Santo. Nós tivemos aqui no mês de outubro, o Espírito Santo está habitado em nossa vida. Esse Espírito Santo é o Consolador que vem por parte do Senhor Deus. Por que eu estou falando isso? Para que venhamos a lembrar em relação ao arrependimento e pecado. Lembrando sempre que o Senhor está sempre nos vendo, seja onde estivermos, através do Espírito Santo em nossas vidas. Logo após este momento que é comunicado a José e a Maria, o Espírito Santo vem sobre Maria, e Maria se encontra então grávida de Jesus. E aí depois tem um episódio que ela vai até a casa de Jesus, lá Zacarias, e João Batista até dá uma sacudida, porque já se entendia que ali no ventre de Maria se encontrava o Senhor Jesus, né? E aí há inclusive uma proclamação pelos anjos
fantástico, coisa linda. E diz assim: e o anjo lhes disse, porque quando o anjo veio, havia os pastores que estavam no corredor todo, e os anjos disseram assim, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E eu achei linda essa frase quando fala um exército de anjos. Então isso no meu coração veio, que na nossa vida, todos os dias, há um exército pronto, preparado pelo Senhor, para que Ele possa vir e estar conosco e nos auxiliar, nos ajudar e combater no combate. E assim é um exército. Então, quando estamos presentes com Deus em nossa vida, quando a cada dia buscamos o entendimento da palavra, buscamos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, esse exército, ele está alerta. É tão somente pedirmos para que o Senhor venha e acuda-me, o Senhor irá trazer esses anjos, porque a palavra em Salmos 37, 4 diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles a quem temem a quem? Temem a Deus. E o que o Senhor faz? O Senhor usa estes anjos para nos livrarmos. Amém? Lembrando que se alguém estudar, se alguém tem pergunta, levanta a mão, não é diferente do culto. Ok? Então esses são alguns momentos do início do nascimento de Jesus. Aí todo mundo já sabe a história: Jesus nasce numa manjedoura, né? Não vou entrar muito em detalhes, porque são coisas que normalmente nós sabemos. E não que não seja importante, mas não vou ter tempo suficiente para conseguir falar meia hora, terça agora, terça e outra. Como eu falei, assunto que para falar durante uns 2 anos sobre Jesus, e ainda não seria bastante. Só para dar continuidade, e lembrando, Jesus veio de povo judeu. Então, vindo de povo judeu já era um mandamento já passado para que se houvesse a circuncisão. Então, Jesus também, como um judeu, e também lembrando sempre o quê? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Nós conversamos isso, não é um semideus. E há um momento que Jesus é circuncidado, está em Lucas 2:21, e diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi dado o nome de Jesus, que o anjo lhe fora posto antes de ser conhecido. E quando o anjo visitou Maria, eu tinha dito qual seria o nome dele. E aí há uma primeira visita ao templo, e há uma história que eu gostaria de colocar, que existem 2 pessoas chamadas Simeão e sua esposa. São pessoas que haviam colocado sobre o espírito deles, no coração deles, que eles queriam ter conhecido o Messias. Na verdade, eu tinha até esquecido, eu tinha esquecido dessa história, passou por mim, eu não lembrava, mas é uma história bonita, porque praticamente então assim, ia ver aquele que é o Salvador, e tem umas palavras bonitas. Está em Lucas 2, vai de 22 a 28, mas eu vou estar lendo só alguns trechos. E cumprindo-se os dias de purificação de Maria, segundo as leis de Moisés, porque, pode explicar por que dentro das leis de Moisés, há a preservação de quando a mulher está menstruada, algumas coisas que são imunes, consideradas imunes, você não pode no tempo e etc e tal. Isso acho que é um assunto para o futuro. Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. E Simeão fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra,
Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Olha de novo. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, lembrando-se sempre, por isso que caminho, verdade e a vida é a salvação. O Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade, nós encontramos isso na palavra dele, e Ele é a nossa salvação. Ele que na verdade vai fazer com que venhamos a conseguir chegar ao Pai e vivermos eternamente com o Senhor. Amém? Aí, se alguém não entender, levanta a mão, tá? Aí diz assim: pois já nos olhos de salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Aí depois disso também todo mundo conhece a visita dos magos, né? Tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no templo do rei Herodes. Eis que uns magos vieram do Oriente de Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, todo instante, quando nós temos tudo que é com relação a Jesus, nós temos que ter em mente que Ele é a nossa salvação, Ele é a luz do mundo. Ele que, na verdade, lembra que nós falamos na terça-feira que nada seria feito se não fosse por Ele, e nada iria existir se não fosse por Ele. Então, nosso coração, todos os dias, tem que estar assim em nossa mente. Parece que às vezes é alguma coisa lógica, mas não é, tem um sentimento, é de você acordar. Por isso, quanto é importante você já acordar orando. Acorde orando, acorde orando. Não permita que em nenhum momento do seu dia você venha a pecar. Eu tenho certeza, posso estar errado, mas eu tenho certeza. Se a gente falasse assim: olha, nós vamos fazer no domingo passar o dia inteiro na igreja. Se passarmos aqui o domingo o dia inteiro na igreja, desde manhã, a gente louva, e lê a palavra, louva, lê a palavra, louva, lê a palavra. Eu creio, sempre lógico vai existir o pecado, porque o pecado não está em sons, o pecado está no seu coração, e aquilo que sai da tua boca dessa forma também é pecado. Mas tenho certeza que num dia de domingo que a gente pega de manhã até a noite, louvando, orando, lendo a palavra, a quantidade de pecado sua é menor, porque você está ligado diretamente na criação e com o foco no Senhor. E a questão é que no nosso dia a dia, quando nós vamos trabalhar, quando a gente vai estudar, ouvindo em casa, ouvindo TV, ouvindo internet, nesses momentos começam a existir algumas desconexões com o Senhor. E algumas coisas começam a nos contaminar, porque na verdade o mundo vai trazer um monte de contaminação. Então, o quanto é importante nós já acordarmos e aproveitar todos os momentos possíveis para você estar orando ou para você estar louvando ao Senhor. Aí tem a visita dos magos, né, que eu havia comentado. E aí continua: entrando na casa acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo os seus tesouros ofereceram-lhe dádivas como ouro, incenso e mirra. Só para lembrar, né, que normalmente as pessoas às vezes ficam falando em 3 reis magos. A Bíblia não fala a quantidade que é, se era 3, se era 5, se era 8. É que na verdade eles acabaram associando 3 presentes dados na Bíblia, escritos na Bíblia, mas na verdade não significa que fossem 3. Poderia ter sido 5, poderia ter sido 2, e levou 2 presentes, fala-se em plural, então entende que era no mínimo 2. Para ser sincero, isso também não é importante, né? Se foram 2, 4 ou 6. O que ocorre? E nesse instante, esses 3 magos vão para Herodes, que no caminho, quando eles viram a estrela, eles foram passar lá para Herodes e falaram: olha, estamos indo lá ver o rei dos judeus. Herodes é o rei dos judeus. Herodes, nesse instante, é o rei. Ah, é mesmo? Puxa, que bacana, vocês estão indo para lá agora? Estamos indo ver. Puxa, depois vocês fazem o seguinte: volta aqui
me diga onde ele está, para que eu também vou lá e quero adorar esse novo rei. Aí os magos foram para lá. Os magos foram para lá de Jesus, visitaram Jesus, mas tiveram um entendimento do Espírito que, opa, não vou dizer nada de Herodes, porque na verdade a ideia de Herodes era de ir lá e matar Jesus, para que esse Jesus não existisse, porque ele é o rei e a geração dele, como sendo rei, a geração dele que ele queria que viesse a reinar, né? Então aí o que acontece? Nesse instante, Herodes começa a matar, aí acontece exatamente o mesmo processo como o de Moisés. O povo aqui do Egito está crescendo demais, esse povo vai começar a nos dominar, vai lá e mata todos os meninos que nasceram até um ano de idade. E nesse instante, Herodes faz exatamente a mesma coisa. Vai lá e fala: olha, faz o seguinte, vamos matar todas as crianças, para que a gente não tenha problema, esse rei vai morrer já. E não se fala mais nisso. E lógico, veio o Espírito sobre a vida de José e falou: ó, vá para o Egito, se esconde no Egito, fique lá até que eu mande vocês retornarem. E aí, morto, porém, assim diz a palavra depois. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já são mortos os que procuravam a morte do menino. Então eles vão para Galileia, para chegar em Nazaré. Então, lembrando que ele nasceu em Belém, mas na verdade ele cresceu e viveu na cidade de Nazaré, na Galileia. A infância de Jesus fala-se muito pouco. Eu praticamente vou ler aqui aquilo que se fala da infância de Jesus, até um pouco antes de se tornar, na verdade, o início do seu ministério. Diz assim, tem Lucas 2, de 40 a 51, que diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém na festa de Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando, eles terminados aqueles dias, depois da festa, quando José e Maria estavam voltando para Nazaré, regressando, eles começaram a perceber que depois de um dia, porque assim, as peregrinações das festas do judaísmo, o que acontecia? Iam uma cambada, imagine milhares de pessoas caminhando até Jerusalém. Ia até Jerusalém, participava da festa da Páscoa. A Páscoa era a comemoração da época do Egito, do sofrimento, daquilo que sofreram durante todos aqueles anos, até sair do Egito. Isso tudo está no lugar dos 10 mandamentos. Então, havia essa peregrinação, matou todo mundo. Então, José e Maria falaram assim: bom, Jesus deve estar brincando com os irmãos, ou deve estar brincando com os primos, toda a parentela. Mas na verdade, um dia depois, que a palavra aqui diz, que o senhor pensando, porém, aqueles que viviam de companhia pelo caminho, andaram no caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, acabaram voltando para Jerusalém para saber onde ele estava. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentaram no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Porque, lógico, era um menino conversando com os sacerdotes. O que é importante aqui nesse trecho é de lembrarmos, mais uma vez, mostra o lado humano de Jesus. Jesus era humano, foi criança, foi crescendo, comia, tudo como uma criança. Todos que ouviam admiravam a inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se e disseram assim: olha que interessante. Disseram sua mãe disse: filho, por que fizeste assim para conosco? Você já acabou dando um susto, né? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuravas? Não sabeis
que me convém tratar dos negócios do meu pai. Olha que interessante. Ele está dizendo, eu e teu pai, Maria e José, ele fala, eu e teu pai estávamos te procurando, quando você cantou? Né? Na verdade, ele estava lá no templo, já praticamente fazendo toda a preparação com relação ao ministério dele. Aí olha que Jesus já disse, espera lá, eu estou aqui para fazer aquilo que meu pai, não tem nada a ver com José. Acabou aqui, na verdade, já começa um grande mistério na vida de Jesus. Porque até então, tanto que depois, Maria nem entendeu quando Jesus falou, Jesus falava, o que você está dizendo para mim? Né? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi a Nazaré, e era esse sujeito, olha que interessante. Aqui diz, e desceu com ele e foi para Nazaré, era esse sujeito. O que significa? Jesus tinha o respeito pelo pai e pela mãe, porque o Senhor Jesus cumpria todos os mandamentos, um dos mandamentos que era honrar pai e mãe. Então mostra mais uma vez que você escutou nesse tempo, honrar pai e mãe. E aí a importância de mostrar que mesmo Jesus sendo o Senhor, em nenhum momento ele infringiu nenhuma lei que Deus havia dado para Moisés. Tá? E aí depois ele fala que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça com Deus e os homens. Até aí essas são as únicas coisas que falam com relação a Jesus e a sua infância e o seu crescimento. Posterior a isso, o que eu praticamente procurei fazer, tem que passar muito rápido. O que eu procurei fazer aqui é mais ou menos trazer todo um processo cronológico, né? Para entender. Nós falamos do Velho Testamento, Jesus nasceu, Jesus cresce, vai começar o ministério dele. Antes de começar o ministério dele, Jesus é batizado. E diz assim, então veio Jesus da Galileia, teve com João Batista, junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, porque João Batista já sabia que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Então ele dizia, quem sou eu? É aquele trecho que fala que não é digno de amarrar o sapato dele, que tem em outras versões, arrasta ao pau. Mas aí Jesus mais uma vez disse, cumpra em mim. Então Jesus, mais uma vez, por entender ser humano, ele fazia o cumprimento de todas as leis. Né? Até mesmo acho que o pastor Márcio gostou dos peixinhos, lá, né? Pegou o peixinho, tirou lá uma moedinha para pagar os impostos. Não tinha nada de cambalacho, era tudo conforme. Né? Então aí Jesus ele é batizado, quando ele é batizado, abre-se o céu e, na verdade, o Espírito do Senhor desce com uma, assim, goleiro, que fica até melhor. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como um pombo, e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa palavra é muito importante porque nós vamos estar lendo um pouco depois, não vou conseguir ler hoje, mas aquela questão de Jesus, principalmente junto aos sacerdotes, aos fariseus, quando ele na verdade curava alguém, ele começou a dizer, os teus pecados estão perdoados. Eu falei, quem é você para dizer que pecado é perdoado? Aí tem um livro de bons, Jesus fala, o que é mais fácil falar? Levanta e anda, ou os teus pecados são perdoados? Né? E aí, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vis descer do Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Porque João batizava com água. E agora, na verdade, Jesus começa a batizar
com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este sim é o Filho de Deus. É isso que João Batista disse. E aí, logo após esse processo, nós já vamos terminar, de 9 horas, aí Jesus ele é tentado. E o que acontece? Eu vou até ler que fica até mais fácil. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Temos que lembrar mais uma vez que em todo momento Jesus era 100% homem e ele tinha necessidades. Tanto que ele tinha necessidades, porque aqui fala, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. De novo, mostra a humanidade do Senhor. E chegando-se a ele o tentador, que era Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ou seja, uma das coisas aqui que temos que tomar muito cuidado: Satanás sabe aonde é o seu ponto fraco, sabe aonde se encontra a sua fome, sabe aonde se encontram as suas fraquezas. E é nessas fraquezas que nós temos que pedir para que o Senhor venha sobre nossas vidas. Por isso que é importante nós termos as palavras de vida, que é o que o Senhor Jesus fez aqui, quando os discípulos disseram: Senhor, vamos para onde? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, por isso, quanto é importante conhecermos a palavra, porque sabe como que Jesus combateu o diabo? Com a palavra de Deus. E o diabo usou a palavra do Senhor também para com Jesus. Aqui então está escrito assim, de novo: chegando-se a ele, o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Aí vem Jesus e responde assim: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo vai de novo, pega ele e transporta lá para a cidade santa, lá para Jerusalém, e colocou ele sobre a ponta de cima do templo, que está como um pináculo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos, que é o diabo falando, o diabo conhece as palavras do Senhor, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca que os seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Aí Jesus vem e diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. E novamente o diabo pega ele, leva para o alto e mostra: olha, está vendo todo esse reino que na verdade é o mundo? O mundo é o pecado que na verdade nós temos todos os dias. Está vendo tudo isso aqui? Isso aqui é o meu reino. Aí o diabo chega para ele e diz assim: mostrou todos os seus reinos no mundo e a glória dele. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí então vem Jesus e diz assim: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram então os anjos para servir o Senhor naquele instante. Amém? Então por hoje é só, na verdade teria mais umas 6 horas para estar falando aqui, mas a mensagem de hoje, nós semana passada aprendemos Jesus no Velho Testamento, hoje nós falamos de como foi o início do Senhor Jesus. Na próxima terça-feira estaremos falando já o início do ministério de Jesus, o chamado dos 12, falaremos de alguns milagres que o Senhor fez, e na última terça-feira do mês nós vamos falar da morte, da ressurreição e da vinda do Senhor Jesus. Ok?